Olá, meu nome é Daniele Corrêa, sou professora de Biologia e hoje nós vamos falar sobre as doenças da água, ou seja, as doenças de veiculação hídrica, correspondente à aula 31. Bom, a água é essencial na vida do homem, mas essa água ela precisa ser devidamente tratada, porque a água sem tratamento, sem estar devidamente tratada, quando ingerida, ela pode ser responsável pela transmissão de muitas doenças. Doenças bacterianas, que são ocasionadas por bactérias, doenças virais, que são ocasionadas por vírus, e também doenças ocasionadas por micro-organismos unicelulares, que são aqueles que é uma célula só. A gente já viu isso, né? São micro-organismos que a gente chama de parasitas. A gente tem os protozoários e a gente tem também os vermes, tá? Então, quais são as doenças ocasionadas pela água, né? A gente tem aí a amebíase, que é ocasionada por ameba, a giardia, né, que é a giardíase, a febre tifoide, a hepatite, a cólera e a salmonela. São alguns exemplos, a gente tem muito mais, mas são aí alguns exemplos, uma das principais, tá? E o que são as doenças relacionadas com a água? Então, as doenças relacionadas com a água são aquelas que possuem a sua transmissão diretamente ligada a ela, seja pelo consumo da água contaminada ou a falta de higiene, tá? Essas doenças também elas podem ser transmitidas por vetores que se desenvolvem na água. Então a gente tem, por exemplo, algumas doenças em que os micro-organismos botam ovo na água, a pessoa pisa e aí esses ovinhos entram na pele, né? Então a transmissão ela é feita, uma doença que é uma doença hídrica, ela é transmitida pela água. Seja a água contaminada e a gente acaba ingerindo ou lavando algum alimento com essa água, ou a gente também pode estar usando essa água para banho, para higiene, para nado, lazer e acabar se contaminando do mesmo jeito, tá? Então são todas as doenças aí que envolvem a água. Como as doenças relacionadas com a água podem ser transmitidas? Então, as doenças relacionadas com a água, elas podem ser transmitidas por diversas formas. Então, vamos falar um pouquinho dessa transmissão. Ingestão da água contaminada. Então, normalmente, quando a gente fala em doença relacionada com a água, a gente imagina o quê? Que a gente ingere a água, bebe essa água com os organismos causadores da doença, né? Esse tipo de contaminação, ele está muito relacionado com o desenvolvimento de doenças diarreicas, ou seja, aquela doença de diarreia, que a gente chama também de virose, que dá náusea, dá vômito, dá diarreia, né? A gente acha que é simples, uma diarreia, todo mundo já teve, mas essa doença, ela leva milhões de pessoas à morte a cada ano, tá? Lembrando que o vômito, a diarreia, ela pode levar à desidratação e, consequentemente, à morte, tá? Então, ela deve ser tratada. Então, a ingestão de água contaminada é a ingestão de água que não é potável, né? Que não é fervida, porque não precisa também ter filtro, né? Mesmo a população carente, ela consegue ter acesso a essa água e ferver, né? Mesmo que não possua filtro, tá? Então, ingestão de água contaminada é a ingestão de água com os micro-organismos, né? Através de uma água que não é devidamente tratada e também uma água que a gente usa para fazer a alimentação. Então, eu posso usar essa água para lavar a salada, para cozinhar, e aí essa água que não é tratada, ela acaba contendo os micro-organismos correspondentes às doenças. Um exemplo de doenças causadas pela ingestão de água contaminada são a cólera, a hepatite, a amebíase, a giardíase e o rotavírus, entre outros. Agora vamos falar da transmissão com contato com a água contaminada. Então não é a ingestão, né? Não é beber água, é outro tipo, é o contato.
Então, não é apenas a ingestão que pode ocasionar doenças. O contato com a água contaminada, ela pode ser suficiente para desencadear uma patologia. Então, o contato pode permitir que organismos patogênicos entrem por nossa pele ou mucosas. Então, eu posso entrar num lago, num rio e nadar. Eu posso tomar banho com aquela água. Eu posso brincar naquela água. Então, todo esse contato que eu tenho com água contaminada, mesmo sem beber, sem ingerir, eu posso me contaminar também dependendo da doença, tá? O contato, ele pode permitir que organismos patogênicos entrem na nossa pele, né, e desencadeiem aí doenças. Quais são as doenças que são ocasionadas aí pelo contato com essa água? Então, a gente tem a esquistossomose, a leptospirose, que é a doença do rato, né? A urina do rato. Então, são doenças bem conhecidas. Por exemplo, quando a gente tem enchente, né? Todo mundo fica bem preocupado com a leptospirose, porque enchente acaba mobilizando grande quantidade de lixos, né? Dos bueiros. E aí, o que acontece? Há bastante presença de roedores. Esses roedores, eles urinam nessa água e essa urina, ela acaba contaminando a água com micro-organismo, né? A gente tem também o Schistosoma mansoni, que causa aí o amarelão. Então, se eu entro numa água contaminada, que tem os ovos ou tem larva desse micro-organismo, eu também posso me contaminar. Como as doenças relacionadas com a água podem ser transmitidas, né? Então, a gente já falou sobre isso, agora a gente pode falar sobre a prevenção. Então, quais são os modos de prevenção que a gente pode ter com esse tipo de doença? Então, primeiro, melhorar a questão da higiene, né? Então, a gente tem aí, relacionados a essas doenças, hábitos de higiene precário, né? Então, pessoas que às vezes não têm acesso a banho, né, a banheiro, falta então tratamento de esgoto e saneamento básico, principalmente nas populações carentes, né? Então, as pessoas, por exemplo, daquelas casinhas que a gente chama de palafita, que fica em cima de rio, de córrego, elas não têm um chuveiro, um banheiro próprio, então elas acabam jogando os seus dejetos no rio e pegam dessa mesma água para cozinhar seus alimentos, para beber, né? Então, são hábitos de higiene bem precários. Então, exemplos de doenças de hábitos de higiene precária, a gente tem, por exemplo, a clamídia, né? Que é uma doença que é bastante relacionada com a falta de higiene das mãos e do rosto, tá? E melhorando os hábitos de higiene, levando o saneamento básico, tratamento de água e esgoto, a gente já consegue aí controlar grande parte dessas doenças. Nós temos também o contato com os vetores que se desenvolvem na água. Então, alguns organismos, eles se desenvolvem na água e fazem da água a sua casinha, seu criadouro, né? Então, como o ciclo de vida desses vetores envolve a água, a gente pode dizer que essa doença, ela é causada e possui relação com a água, né? Então, por exemplo, apesar da dengue, a chikungunya, a zika, febre amarela e malária serem transmitidas por mosquito, o mosquito é o vetor, é o transmissor, esses mosquitos, eles habitam ali onde tem água parada. Tanto que a gente fala, não deixa água parada, né? Olha a dengue e tal. Então, toda vez que a gente vê água parada, a gente sabe que pode ser criadouro de determinados mosquitos, tá? Então, isso é muito importante. Toda vez que a gente fala de água parada, a gente fala de mosquito, de criadouro de mosquito. Então, essas doenças indiretamente estão também relacionadas à água, porque sem água parada, esse mosquito não consegue se desenvolver e, consequentemente, não tem a doença. Bom, então, como podemos nos prevenir das doenças relacionadas com a água? Então, a gente tem medidas bastante simples, né, gente? É a prevenção. Então, ter bons hábitos de higiene,
Garantir o destino adequado das fezes através do tratamento de esgoto e saneamento básico. Garantir o destino adequado do nosso lixo, porque lixo traz doença, traz roedor, traz inseto, traz mosca, né? Contamina o solo, e esse solo também vai para o lençol freático, onde se origina então os rios, os lagos. Lavar bem os alimentos antes de consumir ou cozinhar. Beber água apenas filtrada ou fervida. Evitar entrar em água de qualidade duvidosa. Então, eu não sei se esse rio é limpo, se esse lago é limpo, então eu vou evitar de entrar para tomar banho ali. Não andar em locais de enchentes, né, por causa do risco da leptospirose, e não deixar água acumulada, principalmente por conta dos mosquitos. Bom, agora vocês têm aí a tarefa de casa, são os exercícios adicionais do 6 ao 11 e a data para vocês estarem me entregando. Bons estudos!